A nossa pesquisa é uma pesquisa multidisciplinar, composta pelos professores Antônio Carlos Guimarães de Almeida, da Universidade Federal de São João del Rei, do mestre Antônio José Assunção Cordeiro, do IFBA e do Unopar Candeias, Fúvio Alexandre Scorza, da Escola Paulista de Medicina, eu, Marcelo Amoretti, do Senai Cimatec UNEB, Tarcísio Marciano da Rocha Filho, da UNB, e Walter Massa Ramalho, também da UNB. Os diferentes estágios dessa pandemia. Nessa nova nota técnica, a gente pode destacar os dados de casos e óbitos por estado. Então, a gente pode destacar que existe uma subnotificação clara que a gente pode observar e que ela foi colocada como síndrome respiratória aguda grave para alguns casos de óbito no lugar de que provavelmente seja Covid-19. Por quê? Porque síndrome respiratória aguda grave acontece todo ano e tem um valor médio anual que ocorre. Quando a gente considera agora o que está acontecendo, a gente vê que existe um excesso, né, de morte por síndrome de respiratória aguda grave. E aí os destaques negativos que a gente pode apresentar são Minas Gerais, com 1,73, quer dizer, para cada 100 mortes por Covid, existem 173 mortes em excesso por síndrome respiratória aguda grave. O segundo lugar seria Pernambuco, com 1,65. O terceiro lugar, destaque negativo, seria o Paraná, com 1,57. E fechando essa conta, com 1,56, São Paulo. Os outros estados todos estão abaixo de 1,49, né? Tendo aí a Paraíba esse limite de 1,49. Bom, o que acontece aí? O que acontece é que no nosso trabalho a gente leva em conta também a morte por síndrome respiratória aguda grave para calcular qual é o número de casos real, né? A gente usa esses dados de alguma forma. Uma outra medida que a gente pode ver é a medida da circulação do vírus, ou seja, o número de novos casos na última semana por 100 mil habitantes. E aí, nesse caso, né, são os dados oficiais de casos, a gente tem aí destaque para o Acre, Amapá, o Espírito Santo, que tem um número altíssimo de 204 mortes por 100 mil habitantes, o Rio Grande do Sul, Roraima, que tem 215 mortes, e Santa Catarina, sendo o maior, com 422 mortes por 100 mil habitantes. Quer dizer, aparentemente, os estados que no primeiro momento tiveram pouco problema com a Covid-19, como os estados do Sul, agora eles estão sendo destaques negativos. O Rio Grande do Sul tem 168 casos por 100 mil habitantes, e o Paraná, 145, que são números muito elevados, né? Se você comparar com, por exemplo, com o Maranhão, que parece que é o mais baixo aqui nessas últimas semanas, são 23 casos por 100 mil. Alagoas, 25. Então, você tem realmente números que são muito distantes, né? Às vezes até 10 vezes mais casos do que outros estados. Então, quando a gente faz uma análise do país, hoje estamos atingindo a marca de 793 mortos por milhão de habitantes. E ainda estamos apenas no início da segunda onda. O professor Moretti, agora uma abordagem sobre os estados. Como um destaque negativo, né, a gente vê, por exemplo, o DF, o Distrito Federal, tem 1.282 mortes por milhão de habitantes. O Rio de Janeiro, 1.273. Roraima e Mato Grosso são os estados que têm o maior número de mortes por Covid-19 por milhão de habitantes. Então, a título de comparação, a gente pode tentar buscar alguns outros países, né, que estão vivendo um momento, ou já viveram momentos parecidos, como, por exemplo, a Alemanha, que tem 170 mortes por milhão de habitantes. O Brasil, inclusive, está acima dos Estados Unidos, que hoje tem 191 mortes por milhão de habitantes. Um outro destaque é o número de reprodução básico, que é um número que mede, o RT mede a
quantas pessoas são contaminadas a partir de uma pessoa contaminada. Por exemplo, o RT 1,15, por exemplo, significa que a cada 100 pessoas contaminadas, novas 115 pessoas serão contaminadas por Covid-19. O RT ele é bom quando ele é abaixo de 1, significa que você está diminuindo o crescimento da pandemia. Nós já estivemos nessa situação, meses de agosto e setembro foram abaixo de 1, outubro também, e já vinha indicando que iria crescer novamente. Hoje o Brasil, de novo, já está acima de 1, e a gente tem, assim, como destaque, hoje, o Paraná e o Rio de Janeiro são, assim, os lugares que dão o maior destaque, porque, além deles, o Paraná, além de ter um RT que está lá acima de 1,5, ele tem uma grande flutuação nesse valor. E o Rio está com um valor em torno de 1,2 para o RT, e também tem uma flutuação muito grande. E nós não temos mais nenhum estado que eu possa dizer que está abaixo de 1, porque todos eles, estatisticamente, estão igual ou superior a 1. Ou seja, em todo o país está acontecendo um aumento na pandemia. Se a gente for olhar, então, para as capitais, a gente vai ver algumas que dão algum destaque, assim, bem claro pelo gráfico, que seria a figura 3 da nota técnica, né? Curitiba está com um valor de quase 2, acima de 1,5. Fortaleza também. Então, esses maiores destaques, além de Palmas. Palmas era uma cidade que na primeira onda estava com um pouco, não tinha crescido tanto, agora já está uma coisa sem controle. Comparando com Brasília, que seria uma cidade muito parecida com Palmas pela geometria, você vê que Brasília está com 1,1 no máximo, né? Isso é uma diferença brutal. Então Palmas hoje entrou para uma segunda onda grave lá. Fortaleza já teve uma primeira onda muito grave, e Curitiba é aquele também que está começando com uma nova onda, uma segunda onda grave. Bom, na nota técnica, a gente também apresenta um mapa de calor de todo o Brasil, apresentando cores por estado, onde a gente percebe uma fotografia da pandemia, dos casos no dia 9/11 de 2020, que piorou ainda mais agora no dia 22. Então, a gente está com quase todo aí um cinturão que vem aí do Rio Grande do Sul até o Ceará, todos os estados, né, numa situação crítica, porque a taxa de transmissão, ela está demonstrando que a pandemia não está sendo controlada, que a pandemia não está caindo, muito pelo contrário, ela está aumentando drasticamente. Pronto. Mesmo em estados como Amazonas, que você teve uma crise enorme, em Manaus, que o Brasil todo viu, você vê um aumento da pandemia entre o dia 9 e o dia 22. Há casos como o Pará, né, que parece que deu uma diminuída, mas é falsidade de dados. Isso aí são dados que precisavam ser melhor apresentados. Eu tenho certeza que isso não é verdade, já que o Pará começou a parar tudo de novo lá, né? Belém já começou a ter uma situação onde está tudo parando. Você vê claramente nesses dois gráficos do calor que o Brasil voltou a ter um crescimento real da pandemia, né? Configurando assim uma segunda onda mesmo. Nosso estudo considera também os dados do relatório de mobilidade da comunidade publicado aí no site da Google, ou seja, que vão coletar informações sobre as pessoas que aceitam, as pessoas que concordam em divulgar sua localização, seja para o ambiente de trabalho, seja para as estações de transporte público, as pessoas que estão em casa. Então, essa é uma vertente, esse foi um pilar para que a gente pudesse fazer um cruzamento, né, de como essa variável impactou ou não no aumento do número de casos. A gente começa a perceber que, assim, de fato, a falta desse isolamento e a fragilidade das medidas de distanciamento que resultou nessa segunda onda e que resultou nesse aumento expressivo da taxa de transmissão do coronavírus. Com certeza, Cordeiro. E se você olhar, por exemplo, para outro índice que talvez fosse, assim, eu diria que o fetiche de alguns
governantes, né, que seria a tal da imunidade por rebanho, né? Perfeito. O estado que mais tem contaminados no Brasil seria Roraima, com 35% da população. Ou seja, está na metade da imunidade de rebanho. Então, a ideia de imunidade de rebanho para acabar com essa pandemia, mesmo lá em março, quem me viu falando em março, abril, sabe que eu já era contra isso, porque o vírus tem uma mutação muito grande. Se você tem um número muito alto de contaminados, a mutação vai aumentar e você nunca vai chegar a toda a imunidade, né? O único jeito seria vacinando. E vacinando com vacinas eficientes, né? Não puro marketing, né? São coisas que a gente tem que ver a eficiência da vacina. E aqui não é briga de torcida, como alguns acham que é nas redes sociais. Aqui é só dado científico. Aí você vê, Roraima tem 35% da população contaminada. Vamos ver o Rio de Janeiro, que é um estado que já teve muita morte, é 29%. Né? E aí você vai para o DF, que é um estado que também, né, o Distrito Federal tem um número grande de contaminados, 23%. O Espírito Santo, 27%. E assim vai. Então, a gente está muito longe da tal da imunidade de rebanho. Por mais que algumas pesquisinhas tentem fazer uma continha estatística para dizer que já chegou, não chegou não. Tá? Essas pesquisas estão completamente erradas. Então, em nossas recomendações, um dos pontos cruciais é a testagem. Testagem em massa. Por que a testagem em massa acaba sendo um fator importante para o controle da pandemia? Pelo monitoramento. Não é que a gente, testando mais rápido, vai ter uma grande recuperação mais rápido, mas a gente vai conseguir ter a informação mais rápido. Então, as medidas de isolamento, distanciamento, ou até mesmo lockdown, vão poder ser antecipadas se a gente consegue ter um teste em massa e um dado estatístico que nos permita enxergar antes do pior acontecer. Bom, a nossa nota técnica termina com recomendações, né? São recomendações que a gente já vem fazendo há algum tempo. A primeira delas, um tanto quanto deveria ser óbvia, né, os gestores públicos devem basear suas decisões nas evidências científicas possíveis, criando e ouvindo um painel de especialistas de diferentes áreas de conhecimento para a tomada de decisão. Isso parece óbvio, mas a gente está falando de um país onde apenas 20% da população segue ou acredita em ciência, né? É necessário, urge a necessidade de estabelecer uma coordenação central no governo federal para planejar as coordenações estaduais e municipais, otimizando esforços e recursos. Né? O vírus se espalhou porque existia uma diferença entre estados e governo federal. Se não houvesse essa distância entre as suas ações, não teria se espalhado tanto. As políticas de isolamento e distanciamento social devem ser incentivadas e intensificadas, né? A gente está com a alta ocupação de leitos hospitalares, né? A abertura de mais locais que podem levar a Covid-19 é perigosa, né? Por exemplo, a abertura de escola, academias, isso aí deveria ser um pouco postergado. Precisa de uma extensa política de testagem de infecção para o vírus, e não deixar simplesmente os testes perderem a validade. Fazer uma campanha pública de informação da população. Essa parte é essencial. Por quê? Usar máscara, uma distância de 2 metros entre as pessoas, entre outras, pode salvar vidas. E o que não está acontecendo, né? As pessoas estão perdendo o medo para a pandemia, estão achando que é melhor se contaminar. Conheço gente que acha que é melhor se contaminar. Isso é totalmente irreal, totalmente errado. As sequelas, independente da idade, são enormes, podem ser enormes. E a gente não conhece o mecanismo direito desse vírus para saber se uma pessoa vai ter ou não sequelas. E, obviamente, a gente tem que estar esperando as vacinas. As vacinas, elas são essenciais para que a gente possa voltar a ter uma vida minimamente normal. E uma política efetiva de apoio financeiro ao menos favorecido. Não basta colocar granada no bolso de ninguém. Isso, quem faz, é bandido.